Fala, meus ataques perdidos. Eu gaguejei. Hoje a gente vai resumir um anime que vocês não conhecem. Vocês estão presos em uma caverna há 52 anos e 2 dias. Então a gente vai resumir Kimetsu no Yaiba e a sua que começa no meio de uma chuvaral, alguma coisa assim, junto com uma neve. Aqui tá ligado, meus otaku perdido. Aí a gente vê essas cenas e tudo, ele andando na neve, algumas coisas assim, onde ele tá tipo respirando assim, ó. Aí ele tá nessa floresta e esse é o nosso queridíssimo Tanjirino. Então esse que é o Tanjirino, que ele tá vivendo com a sua família normalmente. Então a gente vai ser usando um anime que eu não vou resumir tudo, porque a primeira temporada é longa por um cacete. Então a gente vai só resumir alguns detalhes ali, alguns detalhes ali, deixa alguns detalhes aqui, alguns detalhes aqui, um ali. Todos os detalhes do anime. Que todos os detalhes do anime! E essa aqui também é a Nezuko. Ou se preferirmos, Bambu. Vocês vão entender porque eu te chamei de Bambu lá quando eu for resumir outra coisa. Esperem aí, seus bandos de safo. Bem, só uma coisa. Ele não vai resumir quase nada, tá bom? Porque ele veio aqui fazer um vídeo resumindo e ele vai resumir praticamente nada, já que ele vai esquecer todos os detalhes e a maioria desses detalhes são importantes. Tchau, obrigada. Vai se lascar, eu sou um ótimo resumidor. Então a gente tá aqui com o Tanjirino indo caçar a madeira. Não, mentira. Ele tá indo vender os carvõezitos dele como um belo trabalhador que não tem carteira assinada. Então ele foi lá e percebemos que ele é um querido, um amado, um chatelado, um mimado. Porque todo mundo gosta dele e fica, sei lá, brother, não sei nem o que eu tô falando. Acabaram os... Já voltaram. Vai, produtora, pode falar, produtora, vai, produtor. Cala a boca. É porque... Nossa, agora eu esqueci o que eu ia dizer. Também que eu tô gritando no meu juízo. Como é que se lembra de alguma coisa, praga? Mas então, agora eu lembrei porque ele sabia fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já que ele é uma pessoa que é muito pobre. Então ele sabia fazer várias coisas, sabia costurar, sabia fazer um monte de coisa, por isso que todo O que é que mundo tem a gosta ver dele. com a Kaori? Tá sendo um pobre frog, ué? Então chega um cara lá, onde ele está todo apanhalado, quebrado, parecendo um chupa-cabras, tanto que apanhou. Eu acho Não, que eu sei o que aconteceu. ele está inventando essas palavras, porque até agora não existe na língua portuguesa. Talvez exista em outras línguas, como alemão, árabe, sei lá, mais um monte. Eu tenho que resumir o anime, saia! Anime, tá certo isso? Então, cara não sabe de português. se lascar. Então chega um cara todo quebrado, tipo pichado. Sabe por quê? Porque ela tá achando que ele quebrou um vaso. Tanjiro. Não, Tanjiro não. Esse cara pede pro Tanjiro pra ele cheirar o pote. Pra saber se foi um gato. Então ele vai cheirar. Então o Tanjiro cheira essa vasilha carcomida, chatelada e descobre que... Para de xingar tudo e inventar umas palavras que nem existem. Vai se lascar. Então ele descobre que sim, foi um gato. Foi um gatito bem pequenininho. Não, foi um cocô. Gente, aí... Não, imagina, foi um leão que derrubou. Que derrubou o pote. Deixa eu resumir suas duas safradas. Então ele cheira e descobre que foi um gato. Então vamos pular para outra coisa, outra dimensão. Então o Tanjiro, ele vende todos os carvões. Então ele chega de noite e tudo. Então ele vai andando pela noite. Então ele encontra ele vê uma cabaninha onde um cara chama ele, falando para ele entrar na cabina dele, já que pode ter algumas criaturas aí perto.
Então ele pede pro Tangerina pra ele dormir aqui, já que fala que tem muitas criaturas aqui perto. Entendeu, gente? Então o Tanjiro vai dormir como um filho da mãe que ele é. E ele vai dormir. E ele fala que a avó dele também falava sobre essas criaturas e tudo. Só que o Tangerina não acredita nisso. Mas aí o Tangerina, como ele é burro, ele sente um cheirinho de sangue. Já que eu falei que, né? Eu não sei se eu falei isso, mas ele tem um nariz muito bom e consegue cheirar coisas melhor. Eu acho que eu não falei isso. Aí ele conta a família dele muito bem, né, gente? O YouTube é só um desenho. Então, gente, a família do Tanjiro, ela está com muita saúde, tá ligado? Sai daqui, esse chato só sabe gritar. Então, ele tá super bem, ele está com saúde, está com muita dedicação. Então o Tanjiro vê que a única viva que tava lá era a Nezuko. Então ele corre pra ir lá pra aquela vila que eu falei, tentar salvar ela. Só que a Nezuko começa a ficar muito estranha, né? Estranha é pouco. Aí ela começa a ficar estranha. E virar creu. Só que aí então quando ela faz isso aqui, gente. Ó, olha. Isso aí acontece. Ela começa a ficar com um demônio no corpo e o Tanjiro cai. Só cai. Burro pra diabo, tá ligado? E então o Tanjiro cai. Então ele vai. Ele foi ver a irmã dele, eu acho. Não é... Então a Nezuko parece assim, tá ligado? E tá meio embaçadinho porque o Tanjiro tá vendo melhor. Então isso aqui acontece. Aqui, ó. Aqui ela tá vendo. Aí ele olha a irmãzinha dele, né? Olha a irmãzinha dele pra ver se tá bem. Você não precisa Então andar. acontece isso aqui, ó. Eu vou te levar até a cidade. Ele chega perto da irmãzinha dele, como se não fosse nada. Aí aparece um demônio dentro do corpo dela, né? Aí ele começa a tentar se defender, né, cara? Ele não vai ser... Ele não vai... Então a Nezuko, ela começa a chorar de tristeza. Deprimida. Parece Então chega um depressivo. Não. Um caçador de demônios. O que é? E o que a Nezuko é nesse momento? Entenderam já? Se não entenderam, vocês são... Então ele vê a Nezuko tentando matar o irmão dela. Então ele chega e faz isso aqui. O Tanjiro vê que ele tá chegando perto da irmã dele. Ele tira e ele corta o cabelinho do Tanjiro. E ele faz essa poeira com a espadada, mostrando que esse cara é muito forte. Então ele quase matando a Nezuko e o Tanjiro junto. Ele não sei o que ele faz. Peraí, deixa eu ver um pouquinho. Então ele vê o Tanjiro e começa a conversar com ele sobre uns papos muito estranhos, tá ligado? Falando algumas coisas estranhas, tá ligado? E eu vou falar o que ele falou agora, mas primeiramente eu tenho que ver a próxima. Mas então o Tanjiro acaba perdendo a Nezuko, porque em um ataque que o Gyu ia fazer, ele deitou, achando que ia proteger a Nezuko, só que o Gyu pegou a Nezuko. Inclusive eu acabei de falar o nome dele sem perceber. Mas então eu posso falar, o nome dele é Gyu Tomioka. Eu falei o nome dele sem querer, eu deveria ter esperado. Mas então, né, ele percebendo que a Nezuko sumiu, ele vai olhar o Gyu e ele tá... Então o Gyu, ele mostra a Nezuko que tá naquela situação meio ruim. Ela tá presa com ele, já que ele pegou a Nezuko prestes a matar a Nezuko. Mas aí, então, o Tanjiro começa a chorar, se esparafejar, falar que tá da minha irmã, que é a única família que eu tenho e tudo.
E é uma frescurinha que eu vou resumir bem rapidinho. Mas aí então o cara começa a falar um papo. Que ele fala tipo assim: se levante, que tu é macho, tá ligado? Se levante que você é macho, lute comigo se você é homem. Então o Tanjiro já pega uma pedra pra ir matar esse Gyutomioka. Então ele está indo atacar Gyutomioka. Então o Gil, ele joga a pedra no Gil e o Gil desvia. Inclusive o nome dele é Gyutomioka, mas eu tô falando que ele é Gil pra ficar mais fácil. Então ele desvia da pedra. Então Tanjiro está indo atacar ele, esse maldito. E ele vai, Tanjiro. Gente, não deu certo não, O Tanjiro tomou um golpe. Ele desmaiou na hora. Então, a Nezuko, olhando que o irmão dela caiu no chão, estupefato, caído, machucado, parecendo uma carniça, ela ficou muito brava com o Gil. Mas o Gil olha pra cima e viu uma coisa meio estranha. Tem alguma coisa indo pra perto dele. Shadow, meus brothers. Que foi por um fio que não acertou o Gyutomioka. Então, o Tanjiro joga... O que aconteceu foi que o Tanjiro jogou o machado e rodou. Ele jogou a pedra para distrair. Então, ele fingiu que ele estava com o machado naquele momento e tentou acertar o Gil, só que não deu muito certo. Onde Gil elogia, pela primeira vez que o cara foi de licença, elogia o Tanjiro por ele ter, como digo, esse feito incrível, né? De ter pensado tão rápido no combate. Só que aí a Nezuko, ela acaba saindo, tá ligado? E a gente nota que ela não tá muito fraca como ela deveria ser. Porque ela se tornou um demônio. O Gil voa, moleque. Que o Gil não se machucou nada porque o Gil é bolado e ele é forte. Só que aí ela consegue sair e ela vai atacar o Tanjiro. Que o Gil acha que ela vai atacar o... Só que aí ela defende o Tanjiro e não... É só um porém aqui, é que eu esqueci de falar, é que... Só que a Nezuko não só não matou ela porque ele notou que eles irmãos eram diferentes. Eu esqueci de falar isso. E é por isso que eu falei que ela era uma menina bambu. Porque ela ficou com bambu na boca pra não ferir ninguém. Só que ela não vai ferir ninguém porque ela é uma Oni ela é uma Oni vegana. Então ela não vai atacar ninguém. Por enquanto que a gente viu na obra, né? Não sei. Aí o Gyutomioka fala pra o Tanjiro que ele vai se tornar um caçador de demônios, que ele achar cura pra irmãzinha dele, que tá, né, negociada. Então, ele falou que ele vai pras montanhas treinar com a pessoa. Então, agora no episódio 2, sim, tudo isso que eu resumi agora foi só no episódio 1. Porque eu enrolei, né? Eu fiz muitos detalhes. Tá ligado? Eu vi muitos detalhes. Então, a gente vai fazer o episódio 2 mais resumido. Ele dá um dinheirinho pro cara. O cara ficou, não precisa dar não, mas ele deu de qualquer jeito. Inclusive, eu decidi uma coisa. Se a Nezuko tocar ao sol, ela vai ser morta. Porque os Onis são mortos quando batem o sol. Só pra vocês entenderem. Mas então o Tanjiro vê um Oni comendo um monte de gente. Onde eu não vou mostrar essa cena porque... comendo tipo... Nham, nham. Mano, tem essa noção, acho que eu vi uma cabeça de um cara decapitado lá. Mas eu não vou... Só que a Nezuko vendo isso, ela começa a querer comer os humanos aqui. E, gente, o Oni só comem humanos. Se eles comerem qualquer outra coisa, eles não se alimentam. Então a Nezuko, como tava morrendo de fome, ela queria comer os humanos. Só que ela não quis comer os humanos. Ela estava segurando pra não comer os humanos. Só que aí o Oni começa a segurar o pescoço do Tanjiro.
E ele tinha que escapar dali. Então, porque assim ele ia morrer. Né? Aí a Nezuko dá um chutão na cabeça do Oni que faz ele fazer. Não liga que tá esse negócio de pausa, não. E daí ele vai girando. E ficou girando. E girou levantadamente. Só que aí a Nezuko começa a cair na porrada com o Oni decapitado. Enquanto o Tanjiro lutava contra o Oni sem cabeça que fez braços. Aí o Tanjiro consegue prendê-lo com os cabeludinhos dele e ele fica preso nessa árvore. Só que aí eles começam a lutar e aí ele vai ajudar a Nezuko. E acontece um tiririari, aí o Tanjiro quase cai em uma ravina. Que eles estavam lutando, alguma coisa assim. Acho que a Nezuko estava lutando e começou a perder pra ele. E ela foi lá pra beirinha. Aí o Tanjiro foi ajudar ela e tá caindo agora. Só que aí o Tanjiro fez uma coisinha. Preciso falar alguma coisa. Só que aí o Tanjiro é uma pessoa de muito coração puro. Odeio. Então ele não quer matar o cara, tá ligado? Só que aí chega esse cara que cheira assim, ele cheira o sentimento do Tanjiro. Maluco, tu é muito bola. Ele começa a cheirar o sentimento do Tanjiro e sabe que ele é uma pessoa muito de boa e não vai conseguir matar ele. Aí ele começa a falar, tá ligado? Começa a falar um monte de coisa. Ele fala que se não dá pra matar com isso, não dá pra matar com isso, tá ligado? Então eu tenho que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Só que vocês lembram que eu falei que ele é tostado, os Onis são tostados pelo sol. Então acontece isso aqui com ele. Que o sol já tá começando a nascer. É surdo, vem aqui! Então eles vão pro treinamento do Tangerina pra conseguir treinar. E esse cara, sim, é o treinador que o Gil tava falando e tudo. E ele fica cansado com uma mula. Falando que se ele andasse, ele ia quebrar as pernas. Entendeu? Então começa o treinamento dele, onde o Orokodaki sai dele subir uma montanha. O Tanjiro já tava quebrado as pernas, cara, pra que fazer isso? Só que aí o Tanjiro nota que o negócio dele não é que o Orokodaki mandou ele lá. É que tem alguma coisa acontecendo, então ele tem que descer. Sim, ele tem que descer. E não é coisa acontecendo, né? O treinamento dele do Tanjiro é descer nessa fumaça densa, pra saber a direção das coisas. Então, vejam armadilhas em todo o lugar onde ele é acertado em todo o lugar, maluco. Ele podia andar, que ele era acertado. Só que o Orokodaki, esperando o Tanjiro, ele chega assim. Quer um olho de pirina? Então, Tanjiro fala que ele tá fazendo um diário dele, que chegou aqui sobre o treinamento dele. Então, eu vou falar o que ele faz direito no treinamento dele. Inclusive, desde que ela chegou aqui, a Nezuko, ela só dorme, tá ligado? Então, por enquanto, a gente não sabe muitas informações dela, só sabe que ela tá dormindo. Então, ele fala que ele só vai entrar no exame, que no caso tem um exame, tá ligado? Onde eles têm que lutar contra vários Onis. Ele só vai entrar no exame se ele quebrar essa pedra ao meio com a espada. Peraí, com a espada! Então, acontece que o Tanjiro, ele fica treinando, tentando quebrar essa espada, mas nunca... Com a espada não, tentando quebrar essa pedra, mas nunca consegue. Gente, aí chega esse cara que se chama Sabito e tudo. Eu vou tentar resumir isso bem rápido. Então, o Sabito, ele começa a falar que ele também... o mesmo papo do Tomioka e tudo, que ele ser macho. Aí eles começam a lutar todos os dias, tá ligado? Até o Tanjiro vencer ele como um treinamento, entenderam? Eu resumi isso muito rápido, tá ligado? E também tem outra criança que fica com eles, que é essa menina, que o objetivo dela é ficar curando o Tanjiro quando o Tanjiro leva uma surra pro Sabito, que é quase toda a hora. Eu já resumi o máximo desse episódio, porque, gente,
A gente tem tempo, né? E já tá 20 minutos se visto 3 episódios. Então ele corta a máscara do Sabito. Então ele ganha. E esse é o rostinho do Sabito, só 15 curiosidades. Aqui. Esse é o rostinho do Sabito. Gostaram? Então eles aparecem no meio do vácuo. E a gente vai pro próximo episódio. Graças a Deus, tá chegando no final. Então o Tanjiro explica que o jeito que ele acabou com o Sabito é que tinha um fio na ponta da espada dele. Que era tipo um fio, tá ligado? Que se quando ficasse reto, ele ia acertar o inimigo e acabar com ele. Só que aí o Orokodaki, ele próprio não foi ele próprio. Quando o Sabito desapareceu, ele deixou esse negócio. Então, ele deixou a pedra cortada ao meio. Isso que eu ia dizer isso, só que acabou já que eu acho que eu não falei isso no se vídeo. tornar um caçador de Oni, já que o Tanjiro é meio, ele achou que ele era fraco. Então é isso. Eu acho que não tem muito o que resumir. Então ele chega no exame pronto para ele se tornar um caçador de Oni, cheio de gente e tudo. Mas eu vou mostrar os principais: Kanao, Zenitsu e Genya. E essas duas Anabeles, do que não sei o que o desenhista desse cretino do anime pensou nelas, tá ligado? Ele pegou a Anabelle, colocou e desenhou um pouquinho e pronto. Elas explicam o exame que eles iam passar 7 dias presos em uma... Presos não, né? São presos mesmo. Preso em uma floresta cheia até o talinho de Onis. Onde eles tinham que decapitar todos esses caras e ficarem vivos esses 7 dias. E no meio do exame chega um Oni e tenta pular no Tanjiro. Só que o Tanjiro desvia. Então ele conseguindo desviar, ele pensa numa estratégia. Mas aí do nada chega outro Oni. Sim, chega outro Oni e ele tenta acertar o Tanjiro. Só que o Tanjiro dá um show pra lá pra ele e ele sai. Então acontece, tá ligado? Que os Onis começam a brigar. Eles começam a discutir um com o outro, tá ligado? Falar, você é um filho de uma mãe. O outro fala também que ele é um filho de uma mãe. Então eles começam a discutir e eles falam, tipo, essa é minha presa, essa é minha presa. Então quem pegar é a presa. Aí eles vão pra cima do Tanjiro. Que como essa luta é tão pequena, vou deixar vocês verem um pouquinho dela. Aí eles começam a socar. Aí isso aqui acontece. O fio acontece e ele faz creu-creu nos 2 Onis, arrancando as 2 cabeças. Só que aí do nada entra esse Oni gigante. Tipo assim, ele é muito maior que aqueles 2 juntos. Eles ainda são muito assim. E esse Oni é 10 vezes mais forte. Ele ainda é fraco, mas ele é umas 3 vezes mais forte que aqueles 2 juntos. Só que aí a gente descobre que o Orokodaki prendeu esse cara aí dentro pra ele se tornar um cara do exame. E ele tá vivo de lá desde acho que uns 10 anos. Então ele saiu devorando todos os alunos do Orokodaki. Então sim, na verdade o Sabito e aquela menina estavam mortos. E o Tanjiro viu espíritos. Tanjiro tem que ir pra igreja. Então o Oni fica rindo dele e o Tanjiro fica com muito ódio. Só que aí ele dá um socão no Tanjiro, porque o Tanjiro ficou com tanta raiva que ele foi pra cima sem pensar e ele tomou um socão. Mas aí o Tanjiro acaba batendo na árvore e caindo, se tornando um cara muito vulnerável. Então esse menino aqui fica falando pro Tanjiro pra ele acordar. Já que se ele não acordar, o cara ia chegar e fazer preu nele. Só que o Tanjiro dá um e fugiu dos ataques. Aí começa uma luta toda emocionante. Eu vou mostrar a luta em 10 minutos. Aqui acontece
O que acontece? Aí ele tá indo atacar. Só que aí ele fala que a cabeça dele é de dura. Só que o Tanjiro consegue o fio dele. E olha o que acontece. Então, sim! Ele é decapitado. E vamos acabar esse vídeo aqui por aqui, já que, bem, já tá meio longo. Então, foi isso, gente. Próximo episódio, a gente já tem a gente já vai estar pra mais episódios e tudo, mas aqui acabou o exame. Que caso, vamos passar mais um... Peraí, vamos fazer... Então, a gente acaba o exame, depois de ele ter matado o Oni, ter feito mais coisas ali, acaba o exame. Então acaba. Então a gente acaba. Se a gente acaba esse episódio por aqui, mas vou falar quem ficou vivo. Todo mundo que vocês viram ali estavam mortos. Tirando Zenitsu, que é o cara de cabelo amarelo que eu falei. Ô, minha filha, e que se ela escutar aqui, ela não vai? O Genya e a Kanao. A menina, o Genya é aquele cara com cara mal e o Zenitsu é o cabelo amarelinho. E o Tanjiro são os únicos 4 que sobreviveram a essa noite. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio de Tanjirino, ele já vai virar um caçador de Oni.